Olá pessoal, desde que lancei o meu canal, talvez o assunto mais solicitado por vocês para que eu aborde seja o Bitcoin. A criptomoeda mais conhecida teve sua primeira cotação registrada em 17 de julho de 2010 por 5 centavos de dólar. Chegou a ser negociada em dezembro de 2017 por quase 20 mil dólares e hoje tem sua cotação em torno de 8 mil dólares. Teve a sua primeira transação comercial registrada em maio de 2010, quando uma pizza foi comprada por 10 mil bitcoins, o que equivaleriam a mais de 80 milhões de dólares hoje. Afinal, o que é preciso entender sobre essa moeda digital que tanto intriga e desperta alternadamente euforia e pânico na maioria dos investidores? É o que eu vou tratar no vídeo de hoje. Bem pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber os meus conteúdos em primeira mão. Sob o ponto de vista de investimento, o Bitcoin é um ativo, uma moeda ou apenas especulação? Farei uma análise do Bitcoin de forma racional, didática e intuitiva para que o máximo de pessoas possa entender e enxergar o provável futuro dessa inovação tecnológica criada há 10 anos. Apesar da simplicidade nas explicações, elas estão fundamentadas nas teorias abordadas por diversos estudiosos, não só do campo econômico, mas também dos estudos do comportamento humano. Para vocês que sempre pedem indicações de livros, é uma boa referência para se aprofundar posteriormente. Estão aqui Ação Humana, de Ludwig von Mises, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari, Livre para Escolher e Capitalismo e Liberdade, de Milton Friedman, A Ascensão do Dinheiro, de Neil Ferguson, Desestatização do Dinheiro, de Friedrich August Hayek e Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb. A lista destes livros está aqui abaixo na descrição do vídeo. Vamos lá. Primeiro vou dar apenas um overview sobre a tecnologia para termos uma noção de como funciona e o que é o Bitcoin. Na história contada sobre a criação desta criptomoeda, os chamados cyberpunks, ou seja, uma versão punk do mundo virtual, desejavam mudar o mundo através da tecnologia digital e tornar a sociedade mais livre e independente dos Estados-nação, e aproveitaram que a crise mundial dos conhecidos subprimes americanos haviam jogado o mundo na incerteza, gerando a desconfiança generalizada no sistema financeiro mundial que atingiu seu auge em 2008, e aproveitaram para lançar o Bitcoin em 2009. A lendária figura até hoje desconhecida, Satoshi Nakamoto, liderou com a ajuda de outros desenvolvedores a criação do Bitcoin, e em 12 de janeiro de 2009 fez a sua primeira transação com Hal Finney, uma espécie de co-criador da moeda. Especula-se que talvez o próprio Finney seja o desconhecido Satoshi Nakamoto. As bases para a confiança na nova moeda eram e ainda são a total segurança do sistema criado por Satoshi. Chamado de peer-to-peer ou pessoa para pessoa, a transação não necessita de nenhum intermediário e é feita pelo sistema que criaram, conhecido como blockchain, ou seja, uma cadeia de blocos descentralizados em milhares de computadores pelo mundo. As transações precisam ser validadas pela blockchain para depois serem executadas, o que inviabiliza um ataque de hackers, por exemplo, ou uma tentativa de fraude por um ou mais computadores da rede. Então, sob o ponto de vista da segurança, é infinitamente mais provável e mais fácil que o seu dinheiro desapareça da sua conta bancária atual do que o seu Bitcoin desapareça da blockchain. Por enquanto, isso é considerado tecnologicamente impossível. Mas e os casos que ficaram conhecidos, como desaparecimento de milhões de Bitcoins, roubo e etc.? Estes casos que ocorreram foram de ataques ao sistema das exchange, ou seja, corretoras que guardavam os dados dos clientes que detinham os Bitcoins. Intermediários não previstos na concepção da tecnologia. Caso os donos dos Bitcoins terceirizem a administração da sua carteira para uma corretora,
ele estará saindo do ambiente seguro e criando uma porta para eventuais ataques de hackers. Se o detentor de bitcoins seguir as recomendações da correta utilização do sistema, ele estará, pelo menos com os conhecimentos da tecnologia atual, 100% seguro. Caso você tenha bitcoins, você deve guardá-los na sua carteira virtual e manter um backup dessa carteira, da sua conta e da sua senha em outros dispositivos, pois se perdê-los, você perderá os seus bitcoins, pressuposto da própria tecnologia. Sob o ponto de vista tecnológico, o Bitcoin como moeda ou ativo é o mais seguro já criado, e é isso que fez com que a tecnologia do blockchain por trás do Bitcoin despertasse o interesse de todo o sistema financeiro mundial, e que garante até hoje a sobrevivência da moeda virtual. A confiança é a base da longevidade de qualquer ativo financeiro, e sobre esse ponto de vista, o Bitcoin é o mais confiável. Mas o Bitcoin pode ser considerado dinheiro? Para isso, vou fazer uma abordagem histórica sobre a origem do dinheiro, um pouco mais detalhada da que fiz na minha Masterclass e no meu e-book. Afinal de contas, o que é dinheiro? Por que aceitamos esse pedaço de papel com um número escrito nele determinando o seu valor? Alguém já se fez essas perguntas? Observando a história na época do escambo, onde não existia ainda o dinheiro, o pescador que desejasse consumir trigo deveria encontrar um produtor de trigo que desejasse consumir peixe. E assim trocavam seus produtos e satisfaziam as suas necessidades. Mas havia uma dificuldade visível nesse período da história. Era preciso haver duas partes com coincidentes necessidades para que as trocas fossem realizadas. Muitas vezes o pescador não conseguia porque o produtor de trigo queria consumir carne e não peixe. E assim o seu peixe não era desejável. Karl Menger, um dos fundadores da Escola Austríaca de Economia, distinguiria em suas explicações sobre a origem do dinheiro a carne, o peixe e o trigo como sendo bens que tinham diferentes graus de vendabilidade, ou liquidez no linguajar econômico atual. Esses diferentes graus de vendabilidade citados por Menger é que fez com que o sal se tornasse uma das primeiras moedas a serem utilizadas. Pela sua ótica da origem do dinheiro, o sal sendo mais vendável, ou seja, um produto que quase todos necessitavam, facilitava a vida de todos, já que o pescador poderia trocar o seu peixe por sal e depois utilizar o sal para comprar o trigo. Daí a definição clássica de uma das características do dinheiro, ser um meio de troca. Nessa época era o dinheiro commodity, a moeda era um produto, uma mercadoria. Com o passar do tempo, as mercadorias se tornaram inconvenientes às transações comerciais, dentre outras, a dificuldade de transporte, por não serem fracionáveis e por serem facilmente perecíveis, não permitindo o acúmulo de riquezas. Com a descoberta do metal, este passou a ser utilizado como moeda por ter justamente as características que as mercadorias não tinham: durabilidade, divisibilidade, facilidade de transporte e possibilidade de acúmulo de riqueza. Adiantando uma boa parte da história, já falando do ouro e da prata como moedas, elas surgiram na Idade Média e deram origem ao que conhecemos hoje como bancos. O ouro era em muitos casos de difícil transporte e com o risco elevado de assaltos. Logo surgiu a ideia de guardá-los com os ourives, que em troca emitiam recibos de depósitos que representavam a quantidade de ouro depositado. Esses recibos eram aceitos nas trocas comerciais como a representatividade do valor em ouro. Ao aceitar esse recibo, os novos detentores descobriram que não precisavam ir sacar o ouro lá no ourives. Ao invés disso, poderiam utilizar o próprio pedaço de papel para fazer as suas próprias compras. E assim, esses recibos de depósito deram origem ao que conhecemos hoje como papel moeda. Com o tempo, os governos passaram a conduzir a emissão dessas cédulas, controlando as falsificações e garantindo o seu poder de pagamento. Todo dinheiro emitido deveria ter um lastro em ouro. O chamado padrão ouro foi definitivamente abandonado pelos Estados Unidos da América somente em 1971, quando toda a emissão de dólar passou a ser totalmente fiduciária, ou seja, sem qualquer lastro em ouro. Então por que acreditamos hoje em um pedaço de papel sem qualquer lastro em algo real? O livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, nos conta o motivo que nós, Homo sapiens, sobrepujamos o homem de Neandertal, nosso contemporâneo, que era muito mais musculoso, mais alto, mais forte e com capacidades físicas muito superiores.
Como então o Homo sapiens derrotou e exterminou ao longo do tempo os Neandertais? Pela nossa capacidade de vivermos em comunidades muito maiores. Os Neandertais, assim como os macacos, só conseguiam viver em comunidades em média com no máximo 150 indivíduos. Ao ultrapassar este número, naturalmente surgiam descendências distantes do líder que questionavam a sua autoridade. E numa briga pela liderança, esses grupos se dividiam. Assim, os grupos de Neandertais tinham em média 150 integrantes que eram inimigos entre si. O Homo sapiens tinha a característica de acreditar em coisas abstratas, que tornava possível mantê-los unidos em comunidades muito maiores. Coisas abstratas como uma divindade, ou um líder supostamente revestido da representatividade divina. Com comunidades muito maiores, nas guerras travadas por territórios entre sapiens e neandertais, mesmo mais fracos, os sapiens conseguiram derrotar facilmente as tribos de neandertais em números sempre menores e desunidos. Essa característica de acreditar em coisas abstratas está em nosso DNA há milhares de anos e permanecem até hoje. Dinheiro é uma delas, o Estado é outra. O dinheiro sempre foi um conceito meio abstrato para a maioria das pessoas, mesmo que elas não saibam. E como o conhecemos hoje, é muito mais. Acreditamos porque está em nosso DNA acreditar em coisas abstratas para sobreviver. E essa aceitação nos traz uma certa confiança. Mas em tempos de crise, facilmente paramos de acreditar e tratamos de migrar para outras moedas ou ativos. Você acredita que o povo do Zimbábue confie na sua moeda? Ou o venezuelano? Sim, dinheiro é um conceito abstrato e para ser aceito precisa ter credibilidade. É preciso acreditarmos que ele será eficiente como meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. A maioria dos críticos do Bitcoin e os desconhecedores dessa inovação tecnológica utilizam o argumento de que a moeda digital é algo abstrato, mas se esquecem que o dinheiro como existe hoje também é abstrato. Alegam que a moeda virtual não tem lastro, mas qual o lastro das moedas das diversas nações após o abandono definitivo do padrão ouro? Sim, sob certo ponto de vista econômico, os governos garantem a sua emissão e garantem manter o seu poder de compra pela administração da quantidade de dinheiro na economia em equilíbrio com a desejável produtividade crescente do país. Mas quantas nações têm tido sucesso sustentável nessa missão? Além do mais, a multiplicação da moeda foi turbinada pela criação do crédito pelos bancos e depois o nascimento da emissão de títulos pelos governos foi a grande revolução da ascensão do dinheiro, conforme Neil Ferguson no livro de mesmo nome que conta a história financeira do mundo. Em Livre para Escolher, Milton Friedman diz que os pedaços de papel verde têm valor porque todo mundo pensa que tem valor. A existência de um meio comum e amplamente aceito de troca se baseia em uma convenção que deve sua existência à aceitação mútua do que, de um ponto de vista, é uma ficção. Em Desestatização do Dinheiro, Hayek, na década de 70, já lançava as bases para uma moeda privada, em um mercado totalmente livre para a produção, distribuição e administração do dinheiro sem qualquer interferência estatal. Uma ideia libertária materializada pela criação do Bitcoin mais de 4 décadas depois, em 2009, se é que podemos chamar uma moeda digital de materializada. O Bitcoin não é uma ideia estapafúrdia completamente desconectada de argumentos sólidos. Voltando às características do Bitcoin. Algo para ser considerado moeda, dinheiro, precisa cumprir 3 funções: ser um meio de troca, uma reserva de valor e uma unidade de conta. Ou seja, precisa que você consiga trocá-la pelos bens e serviços que necessite, que em momentos de aversão ao risco você possa utilizá-la como reserva de valor, e precisa ser uma unidade de conta comparativa a outros bens, serviços e ativos. O Bitcoin pode ainda não ser considerado um meio de troca, pois ainda não tem aceitação na maioria das transações comerciais. Ainda não conseguimos utilizá-lo para suprir as necessidades do dia a dia. Pode ainda não ser uma reserva de valor. Em momentos de aversão ao risco, ainda não é a alternativa escolhida para se proteger. E pelos argumentos anteriores, consequentemente, não é ainda uma unidade de conta. Mas mantenha a sua mente aberta. O Bitcoin, por princípio, é um ativo escasso. Só poderão haver 21 milhões de unidades emitidas. Então é como ouro, um recurso escasso na natureza. Nada impede que no futuro seja uma reserva de valor. Desde que foi lançado em 2009, o Bitcoin tem aumentado a sua aceitação.
e já existem empresas e instituições que aceitam a moeda digital. A seguir essa evolução, nada impede também que cada vez mais e mais empresas passem a aceitar o Bitcoin e no futuro ele possa ser reconhecido como um meio de troca. Nesse momento passará a ser também uma unidade de conta. Por enquanto, o preço do Bitcoin é definido pela lei da oferta e demanda, ou seja, quando o número de compradores é maior que o de vendedores, o preço do Bitcoin sobe, e quando o número de vendedores é maior que o de compradores, o preço do Bitcoin cai. É isso que o torna um ativo tão volátil. Como o Bitcoin existe há 10 anos e tem evoluído em todos os seus fundamentos ao longo deste período, é pouco provável que deixe de existir. Pelo contrário, está adquirindo com o passar do tempo mais robustez, justamente por estar resistindo aos testes de mercado, econômicos e de confiabilidade. O que fará com que se torne definitivamente uma moeda será a sua aceitação, e isso não parece ser uma realidade tão distante assim. Quando este momento chegar, o Bitcoin passará a ter uma utilidade real, e aí comprá-lo deixará de ser apenas uma atividade especulativa. Se você acredita que o Bitcoin será uma verdadeira moeda no futuro, e ela tem grande probabilidade de ser, como investimento você deve pensar no longo prazo, ou seja, ela deverá valer mais no futuro do que vale hoje. Se você é daqueles que pensa no curto prazo e quer apenas especular e operar esse ativo, cuidado! A única propriedade inerente ao Bitcoin na atualidade é a volatilidade, justamente porque a maioria das pessoas ainda o veem apenas como uma coisa abstrata, e assim apenas como uma oportunidade de especulação. Recomendo aos que consideram utilizar o Bitcoin em suas estratégias de investimentos que a façam com os fundamentos adequados. Como a sua principal característica é a volatilidade, utilizem as ideias de antifragilidade de Nassim Nicholas Taleb para saber se posicionar nos momentos em que você tem mais a ganhar do que a perder e sair nos momentos em que você tem mais a perder do que ganhar. Para isso, sigam o meu amigo Richard Rittenban, o mais indicado por mim nas aplicações dos conceitos de Taleb. Para entender de Bitcoin, sigam o Fernando Urich, a maior autoridade no Brasil sobre o assunto. O nome deles deixo aqui na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado do assunto de hoje. Se gostaram, cliquem no like e façam seus comentários. Inscrevam-se no meu canal e ativem as notificações para receber os meus conteúdos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.